Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor por ver a igreja cheia e aqui interessada em ouvir a palavra do Senhor também. É isso que nós faremos agora. Eu peço aos irmãos que abram, por favor, a epístola de Paulo a Filipenses. Nós leremos os versos 27 ao verso 30. Hoje é a quarta mensagem da série Alegria de Seguir a Cristo, cujo propósito é fazer uma exposição de toda esta epístola. Então eu peço aos irmãos que abram, por favor, Filipenses capítulo 1, versos 27 ao verso 30. Diz assim a palavra do Senhor: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente de perdição é, para vós outros, de salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos porque reconhecemos que Tu és o Deus único e verdadeiro. E nós nos colocamos na Tua presença, certos de que o Teu Filho Jesus é quem intercede por nós. Rogamos-te que pelas Tuas ricas misericórdias a Tua palavra alcance cada um dos nossos corações essa manhã, convencendo-nos da Tua verdade e moldando, Senhor, os nossos valores a fim de vivermos, como diz a palavra, de modo digno do Evangelho. Nós rogamos por isso, Pai, e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus, o nosso mediador. Amém. Meus irmãos, recentemente eu estive ouvindo algumas pregações e muitas delas me chamaram a atenção, não pela fundamentação bíblica, mas justamente pela ausência de fundamentação bíblica. Uma das pregações que eu ouvi foi transmitida por um pregador que na década de 90 foi bastante conhecido por causa das suas pregações. Ele concedeu uma entrevista, na verdade ele participou de uma discussão com um famoso filósofo dos nossos dias, em 2019. E não sabemos se ele quis ser simpático com este filósofo, que é declaradamente ateu, mas ele fez uma afirmação que me chamou bastante atenção. Ele disse que quanto mais ateus houver no mundo, melhor será para o Evangelho, porque os ateus vivem o verdadeiro Evangelho. Meus irmãos, uma afirmação como esta, analisada pelo conjunto de toda a discussão que eu fiz, simplesmente, o que foi na década de 90 um pregador bíblico, bastante reconhecido, respeitado por todos nós, acabou ensinando a falsa doutrina da justificação pelas obras. Então, não precisa de fé na pessoa de Jesus. Basta viver de uma forma tal que, sendo aprovado pela sociedade, então, vive o verdadeiro Evangelho, segundo ele. Ele acabou ensinando também a relativização da espiritualidade bíblica, omitiu que os que negam o Evangelho se tornam opositores do Evangelho, adversários do Evangelho. Ele estava falando com um ateu declarado, que não crê nas Escrituras e que refuta, que nega as Escrituras como sendo a verdade de Deus. E indiretamente acabou desprezando doutrinas bíblicas fundamentais, como a realidade do pecado, sua culpa e seus resultados eternos, a necessidade da confissão e arrependimento de pecados, a salvação pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo e inclusive a necessidade de batismo. Basta você viver uma vida moral tal que você já está vivendo o verdadeiro Evangelho. Assim, diante de um ateu, diante de um incrédulo, este que foi um grande pregador e respeitado pregador na década de 90, acabou se tornando ou falando a linguagem com ateu, como se ele também fosse um ateu. Meus irmãos, a estratégia de Satanás no mundo continua a mesma. A estratégia de Satanás é enganar. E o engano é sempre sutil, e tem como alvo pessoas distraídas da verdade ou imaturas biblicamente falando. Por isso,
uma das descrições que a Bíblia dá para a igreja é a descrição de corpo, pois uma das maiores necessidades de todos os cristãos verdadeiros é de se unir com outros cristãos, visto que a unidade cristã é um meio pelo qual Deus ordena ali a sua bênção, como lemos na liturgia no Salmo 133. Quando o povo de Deus se reúne com o propósito de prestar culto a Deus, Deus ali ordena a sua bênção. E assim, Deus fortalece o seu povo e capacita o seu povo para permanecer firme na fé. Firme na fé. E o texto de Filipenses 1, versos 27 a 30 que nós lemos, traz uma mensagem que ensina a importância da unidade da igreja, promovida pela confiança no Evangelho diante das crescentes aflições e ameaças dessa sociedade ímpia, dessa sociedade incrédula contra a igreja. E não nos ajuda a ter outra expectativa, além dos sinais escatológicos previstos nas Escrituras. É certo que todos nós estamos ansiosos por um grande avivamento da igreja na face da terra. Nós oramos muitas vezes pedindo a Deus por um grande avivamento. Mas segundo as expectativas bíblicas, esta sociedade vai se tornar cada vez mais hostil, não apenas à mensagem do Evangelho, mas àqueles que pregam o Evangelho. E nesse sentido, meus irmãos, não podemos esperar por dias de paz, mas dias de conflitos crescentes com esta sociedade, à medida que nos tornamos e nos mantemos fiéis à fé que professamos e à fé que nós anunciamos. Por isso, Paulo, segundo o próprio contexto, estava sendo perseguido por causa do Evangelho, uma perseguição político-religiosa. Ele estava, segundo o próprio texto, no capítulo 1, verso 7, ele faz menção das suas algemas. Depois ele diz no verso 13 sobre as suas cadeias. Ainda no verso 13 ele fala sobre a guarda pretoriana. No verso 14 ele fala sobre as suas algemas. No final do verso 17, mais uma vez, ele fala sobre as suas cadeias. Ele estava preso, privado da sua liberdade por causa do evangelho que ele estava pregando. Ele descreve a sociedade naqueles dias, no capítulo 2, verso 15, como uma sociedade pervertida e corrupta. Fala no capítulo 3, verso 2, e nos versos 18 e verso 19, sobre a atividade de falsos pregadores. Olha o que diz o texto no capítulo 3, meus irmãos, verso 2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Verso 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Além de todos esses problemas vividos nos dias do apóstolo Paulo e da igreja de Filipos, nós lemos no capítulo 4, verso 2, que conflitos doutrinários e divisões também estavam acontecendo dentro da igreja. Por isso, Paulo exortou, capítulo 4, verso 2, rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Essas mulheres tinham sido cooperadoras no ministério do apóstolo Paulo e estavam disputando razões dentro da igreja. Elas tinham uma crise teológica entre elas, e aquela crise de mulheres respeitadas dentro da igreja estava desencadeando um espírito de ansiedade, um ambiente de ansiedade dentro da própria igreja. Naqueles dias, as coisas não estavam fáceis como não estão fáceis para nós hoje. E considerando essa realidade, Paulo preveniu a igreja, ensinando como deveria agir. E aqui eu quero destacar 2 pontos que eu chamo a atenção dos irmãos na passagem que nós lemos. Primeiro, nos versos 27 e no verso 28, ele declara uma exortação. Essa exortação tem o sentido de que aqueles cristãos andassem de modo coerente, apropriado, de acordo com o próprio evangelho. Depois ele apresenta a razão nos versos 29 e 30, porque Deus nos deu a graça de padecer por causa de Cristo. Então a expectativa de Paulo e a expectativa que a igreja deveria ter não eram de dias fáceis, eram de dias de lutas, de combates em defesa do evangelho que se professava crer e também deveria ser vivido. Vamos olhar para esses pontos rapidamente. Primeiro, a exortação que ele declara no verso 27 até a parte A do verso 28.
Ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Meus irmãos, nós lemos no Decálogo, no capítulo 20 de Êxodo, no verso 7, o seguinte mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O verbo hebraico que aparece aqui para tomar, naká, significa literalmente levantar ou suportar, e tem um sentido de carregar, algo que você está carregando. O mandamento ele não foi limitado apenas a uma menção indevida do nome do Senhor, o que seria chamado de profanação, mas especialmente adverte o povo de Deus a viver de modo que o testemunho de Deus diante das nações não seja profanado. Como povo de Deus, nós temos a responsabilidade, ou nós carregamos literalmente a responsabilidade de viver de tal forma que as nações não profanem o nome do Senhor. No capítulo 3, verso 16, aqui da nossa passagem, nós lemos o seguinte: todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está insistindo com aqueles crentes para que eles andem de acordo com o evangelho recebido, de acordo com o entendimento que Paulo já tinha dado a respeito da pessoa e do testemunho de Jesus. Lemos que ele exortou os crentes aqui a viver de acordo com o propósito da salvação, porque a confissão deve estar associada ao estilo de vida. Por isso, nós vemos na parte 27 a exortação no sentido de que eles estivessem unidos pelo Evangelho, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma. Eles também deveriam lutar pelo Evangelho. Ele diz no final do verso 27, lutando juntos pela fé evangélica, e na parte A do verso 28, sobre o combate, sobre a defesa, a resistência de fé contra aqueles que a atacam, dizendo que em nada aqueles cristãos deveriam estar intimidados pelos adversários. Jesus já tinha dito em João capítulo 17, versos 20 ao verso 21, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Porque a unidade dos membros de uma igreja é o testemunho persuasivo que ela pode dar ao mundo sobre a unidade do próprio Deus Pai com o próprio Deus Filho. A nossa unidade, não apenas no sentido da fé, da crença, do acordo sobre determinadas doutrinas, mas também o acordo que precisa haver entre nós sobre a maneira de proceder diante do mundo que nos rodeia, é sim um testemunho eficaz sobre como Deus está unido com o próprio Filho. Eu concordo com a frase do reverendo Ronaldo Lidório, no congresso Old School, que foi realizado agora no ano de 2023, em Franca, São Paulo. Ele disse, em uma das suas palestras, o maior testemunho da igreja na terra não é medido por sua capacidade estratégica, estrutural ou tecnológica, mas pela forma como nos amamos e pela forma como trabalhamos juntos. Sendo assim, o crescimento real da igreja é resultado da responsabilidade de cada crente na sua santificação e na sua missão. Esta é a responsabilidade que todos nós carregamos. Por isso, Paulo exorta os cristãos para que, de acordo com o Evangelho, vivam vidas coerentes com a fé que professam com seus lábios, a fim de que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho e que eles estão perfeitamente unidos. Em último lugar, temos a razão que ele declara nos versos 28, a parte B, até o verso 30. A razão é que Deus nos deu a graça de padecer por causa de Cristo. Meus irmãos, o sofrimento de Cristo não devia ser considerado acidental ou um castigo, mas uma oportunidade. A perseguição contra os que pregam o Evangelho é uma prova evidente de que serão condenados.
Paulo diz isso na parte B do verso 28, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. A perseguição que o mundo oferece à igreja, a hostilidade, a oposição, a mensagem pura e simples do Evangelho, é na verdade uma prova de que serão condenados. A resistência contra a perseguição dos que pregam o Evangelho é uma prova de que estão sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, como verdadeiros crentes. Paulo diz isso aí na parte final do verso 28, para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus. Então, na medida que perseguem, estão dando provas de que serão condenados, e na medida que nós sofremos por causa do Evangelho, estão sendo dadas provas de que nós estamos sendo fortalecidos pelo Espírito Santo, porque aqueles que sofrem têm a oportunidade de terem a sua fé purificada, amadurecida, de crescerem, de amadurecerem. Portanto, nem todos os sofrimentos pelos quais passamos na vida são, na verdade, com o propósito de destruir-nos. Na verdade, são oportunidades que Deus nos dá para nos fortalecer e nos tornar ainda mais ousados na declaração de fé que fazemos diante do mundo. Verso 29, Paulo vai dizer que a perseguição sofrida por causa do Evangelho é uma bênção da graça de Deus, porque ela nos identifica com o próprio Cristo. Ele diz no verso 29, porque nos foi concedida a graça de padecerdes, de sofrerdes por Cristo, e não somente de crer nele. Aliás, o padecimento, o sofrimento, é resultado da nossa fé, de crermos em Cristo. E nós falamos sobre essas coisas, talvez para alguns pareça ser algo muito distante, mas pregue o Evangelho em ambientes fora da igreja. Comece a falar do Evangelho para pessoas que não vivem de acordo com o Evangelho, e todos hão de perceber a hostilidade presente, latente, que está na sociedade contra a mensagem do Evangelho. E Paulo está dizendo, olha, todos nós temos a responsabilidade de comunicar o Evangelho. E comunicando o Evangelho, não há outra expectativa que possa ocupar o nosso coração, senão de sofrermos incompreensões, injustiças, de sofrermos retaliações, vinganças e de termos até mesmo a nossa liberdade privada, como foi o caso do próprio apóstolo Paulo. Então Paulo está dizendo, olha, se vocês sofrem por causa de Cristo, vocês são bem-aventurados, assim como Pedro diz na sua primeira epístola no capítulo 3. Porque o sofrimento que nós passamos por causa do Evangelho foi o mesmo sofrimento que Cristo passou por causa da sua missão incumbida pelo Pai. E nesse sentido, nós nos identificamos com o próprio Senhor Jesus. O apóstolo Pedro, no capítulo 4, verso 16, disse, se sofrer como cristão, não se envergonhe disto, antes glorifique a Deus com este nome. Então, a perseguição, a incompreensão, a injustiça, a discriminação que muitos de nós passamos por pregarmos o Evangelho é motivo de glorificarmos a Deus pelo nome que nós carregamos. Ele termina no verso 30 dando um exemplo pessoal. Exemplo este que vimos na última mensagem e que de forma bem resumida ele declara aqui no verso 30, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim e ainda agora ouvis que é o meu combate. Em meio às dificuldades do momento, Paulo se mostrou confiante e tranquilo. Vamos nos lembrar que em Filipos, ele e Silas foram aprisionados, e dentro da cadeia, ao invés de ficarem murmurando, reclamando, apontando erros dos outros, tentando se justificar, Paulo estava com Silas cantando e orando dentro da cadeia. E ele está aqui dizendo, inclusive no final do verso 18, dentro da cadeia, que ele estava se regozijando, porque mesmo aprisionado, o Evangelho continuava livre. E ele se alegrava. E nós temos, no contexto, alguns indícios porque ele estava se alegrando. Primeiro, no verso 6 do capítulo 1, porque os crentes seriam preservados no propósito de Deus. Aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar. Então, nada vai parar esta obra que Deus começou a fazer na vida de vocês. Isso era motivo de alegria. Verso 12, o Evangelho seguia progredindo, apesar de terem tentado silenciá-lo. Vamos prender Paulo e o Evangelho deixa de ser pregado.
Paulo está dizendo, preso, isso está cooperando para o progresso do Evangelho. E as suas próprias provações, verso 14, na cadeia, estavam sendo úteis para estimular os irmãos, para que com mais ousadia falassem a respeito das verdades espirituais. E no verso 25, ele declara que sabia que seria preso. Então, que seria liberto e estaria com os irmãos. Então, nós vemos um testemunho do apóstolo Paulo de que os sofrimentos para os quais ele foi destinado serviram para ele como motivação de alegria e de gratidão na presença de Deus, porque o Senhor soberanamente é aquele que governa a história da nossa vida e sabe exatamente para onde está nos conduzindo. Esta é uma bênção muito especial da parte de Deus, a alegria proveniente da confiança em Deus, de que Ele está governando sobre todas as nossas circunstâncias. Nada está perdido para os planos que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida. Eu quero terminar fazendo duas considerações rápidas. Primeiramente, a igreja, ela se une pela fé professada. Nós temos uma confissão de fé, nós temos uma declaração de fé. E todos nós nos unimos pela confiança de que essas doutrinas são as doutrinas verdadeiras, biblicamente falando. Então, nós demonstramos a nossa unidade pelo acordo em relação à mesma fé, mas também pela responsabilidade de defendê-la diante dos ataques filosóficos, jurídicos, políticos e morais dos incrédulos. Nós nos unimos não apenas do ponto de vista da razão, nós cremos, mas também pelo procedimento em defesa do próprio Evangelho. Uma das maneiras de fazermos essa defesa é demonstrando que a nossa vida e fé estão unidas. A fé que nós professamos crer deve ser a mesma fé que devemos demonstrar com a nossa própria vida. Não concordo com aquele pensamento de Francisco de Assis, que diz: pregue o Evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. Porque Jesus nos ordenou pregar o Evangelho. E essa comunicação deveria ser oral. Nós deveríamos usar os nossos lábios, e devemos usar os nossos lábios para anunciar a palavra da verdade. Mas como vimos aqui, Paulo exortou para que vivamos de acordo com o Evangelho, e o motivo é óbvio. O Evangelho continua sendo o testemunho da verdade sobre Cristo, mas quando falta coerência moral por parte de quem o comunica, as pessoas não dão crédito para ouvir. Por isso Paulo chama a atenção daqueles crentes, para que eles vivam de acordo com aquilo que eles tinham recebido. Porque as pessoas lá fora não dão crédito quando olham para nós e veem um testemunho duvidoso, sob suspeita, quando nos tornamos irrepreensíveis diante da moralidade que o mundo prega. Sendo assim, o modo como vivemos precisa ser orientado pelo Evangelho que professamos crer, para demonstrarmos com exemplo pessoal que realmente cremos naquilo que dizemos crer. Nós demonstramos essa convicção pela maneira como nós vivemos o Evangelho. Ele deu este exemplo, como vimos aqui nos versos 19 ao verso 26, da sua abnegação. Melhor seria estar com Cristo, mas pela necessidade que há na igreja, ele prefere permanecer no corpo ainda por algum tempo, a fim de continuar pregando o Evangelho entre aqueles crentes. E exortou para que andassem assim como ele estava andando. Capítulo 3, verso 17, ele chama a igreja para que siga o exemplo dele. Em último lugar, meus irmãos, Paulo deixa claro que ele não era o exemplo final. Ao chamar a atenção da igreja para que seguisse o seu exemplo, Paulo está simplesmente dizendo: olha, eu sou um meio. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como também o sou de Cristo. Paulo seguia o exemplo de Cristo, e ele chamando a igreja a olhar para o seu exemplo, ele está apenas dizendo: nós vamos seguir pelo mesmo caminho, para o mesmo destino, que é alcançarmos o padrão moral do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma igreja pode se sustentar se não for
no fundamento que é Cristo Jesus. Ele é o elo da nossa unidade. É Ele quem nos dá forças e capacitação para nos manter firmes na nossa profissão de fé, mas também na nossa conduta cristã. Que Deus use essa palavra para encorajar a todos nós a vivermos de acordo com o Evangelho que já recebemos. Oremos.